Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Hoje temos muitas atrações e informações. Confira o advogado Piraci Oliveira falando sobre o PERT e a reforma tributária. O advogado Marcos Tavares Leite comentando sobre a importância de se manter o respeito à legislação e à Constituição, além de dicas e curiosidades. E nesta semana o presidente do SIMP, Joseph Cury, recebe a colunista do Estadão, Cida Damasco, que falou sobre as expectativas econômicas para o ano de 2019. Fique conosco! SIMP, 30 anos ao lado da micro e pequena indústria. Olá, no programa de hoje falaremos sobre o momento vivido, dezembro de 2018. Muito bem, até o dia 28 de dezembro, tendo início no dia 10, estamos na fase de consolidação do parcelamento tributário do PERT, Refis de 2017, numa linguagem mais franca. Muito bem, desde o dia 10, como eu falei, até o último dia útil de dezembro, os contribuintes que aderiram ao Programa Especial de Parcelamento Tributário devem se dirigir digitalmente ao posto da Procuradoria da Fazenda, da Receita Federal, para esclarecer, para ratificar, para retificar eventualmente os tributos que serão incluídos no parcelamento. Para tanto, há dois itens devem ser atendidos de maneira muito rigorosa. Primeiro, todos os pagamentos do parcelamento estarem rigorosamente adimplentes. E segundo, não haver apontamentos que possam indicar a quebra do compromisso assumido com o parcelamento favorecido, qual seja de pagar os impostos vincendos. Então, o contribuinte que está adimplente com o PERT e adimplente com suas obrigações fiscais correntes deve imediatamente dirigir-se digitalmente ao site do Estado, da Procuradoria, da Receita, para consolidar, para dizer quais os tributos estão de fato parcelados, quais aqueles que ficarão de fora da renegociação. Isso é muito importante porque, a despeito de estar em dia, se não fizer isso, perde o programa. Será excluído do programa especial de parcelamento tributário aquele que não fizer formalmente a consolidação das suas dívidas. Muito bem, também em dezembro de 2018 fica obviamente aberto o prazo para definição tributária de 2019. E isso, para a pequena e média indústria em especial, tem a ver notadamente com o regime tributário. Quem optou pelo Simples em 2018 pode permanecer no sistema se atendido o faturamento máximo limite de 3,6 de janeiro a dezembro de 2018. Ultrapassado o limite em até 20%, o contribuinte ainda pode permanecer no sistema em 2019 com mudança na tributação do ICMS e do ISS. Aqueles que ultrapassaram a esse limite, especialmente do 4,8, devem migrar obrigatoriamente para o lucro presumido. Independentemente disso, de poder ou não adotar o Simples, é muito importante que para 2019, já nesse momento, os empresários, seus contadores e consultores façam a análise quanto à viabilidade de se manter no Simples ou eventualmente optar pelo lucro presumido. E, igualmente, deve ser feita a opção quanto ao regime de recolhimento tributário, se por regime de caixa ou por regime de competência. Isso é muito importante, especialmente para aquelas empresas que faturam e recebem com longo prazo entre essas duas datas, 30, 40, 50 dias. Então, resumidamente, nesse momento, o que devemos estar muito atento? Consolidação do PERT, opção do regime tributário para 2019 para quem manteve-se no Simples, opção quanto à viabilidade de se manter no Simples para quem pode ou não optar pelo lucro presumido e, em especial, para a opção do regime tributário para 2019, caixa ou competência. Nesse momento, esses são os pontos mais relevantes que afetarão o ano que vem. No próximo programa, falaremos sobre as perspectivas de 2019. Até lá!
A tradicional caravana iluminada está circulando pela cidade em dias específicos e leva às ruas de São Paulo a magia do Natal. Trata-se de ônibus especiais que fazem um trajeto por várias vias enfeitadas de luzes natalinas. Com os motoristas vestidos de Papai Noel, os participantes podem entrar no veículo tematizado para dar um passeio gratuito pela cidade. Os interessados têm que ir até um dos 2 pontos de partida e chegada, ou no Parque do Ibirapuera, ou na Praça Charles Miller, no Pacaembu. O passeio acontece nos finais de semana até o dia 23 de dezembro. Aproveite! No último dia 12 de dezembro, a FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, realizou o evento Diálogo sobre o Apoio à Pesquisa para a Inovação na Pequena Empresa, realizado em parceria com o SINP. O encontro foi uma oportunidade para que as empresas interessadas em apresentar projetos ao programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas, o PIP, esclarecessem dúvidas. O PIP apoia a execução de pesquisa científica ou tecnológica em pequenas empresas sediadas no estado de São Paulo. Esse foi o último evento do ano, o último diálogo sobre apoio à pesquisa para a inovação. A FAPESP ela realiza 4 desses eventos por ano, sempre aproximadamente um mês antes do fechamento de cada edital do PIP. Então é sempre oportuno a gente lembrar que o próximo edital, que fecha agora dia 28 de janeiro, é uma oportunidade para todas as pequenas empresas de São Paulo, pequenas empresas, isto é, empresas de até 250 empregados, independentemente do faturamento, apresentarem propostas para o PIP. O que é uma boa proposta para o PIP? É um desafio de pesquisa, não é? Que se você resolver aquele desafio de pesquisa, você vai ter uma inovação, você vai ter um produto melhorado, um processo melhorado, um novo serviço, enfim, o objetivo principal do PIP, vamos lembrar, é ajudar as pequenas empresas de São Paulo a inovarem. A Prefeitura de São Paulo informou que a queima de fogos realizada durante os shows de Réveillon na Avenida Paulista usará fogos de artifício que não emitem som. A medida faz cumprir a lei sancionada pelo prefeito Bruno Covas em maio deste ano, que proíbe o uso e a fabricação de quaisquer artefatos pirotécnicos com efeito exclusivamente sonoro. A decisão atende às demandas de entidades defensoras de direitos dos animais, que afirmam que o uso de fogos com estampido causa diversos danos à audição de animais silvestres e caseiros, como cães e gatos. A prefeitura também teria levado em conta os hospitais localizados no entorno da Paulista e também os moradores da região. Essa, você sabia? Passado o período das eleições, é uma preocupação recorrente que tanto o poder público como mesmo o cidadão particular tenham absoluto respeito e sigam toda a legislação, matéria constitucional, lei ordinária, lei complementar, normas não faltam. O importante é que, no momento em que elas existam, elas devem ser respeitadas. Mas não raro, nós nos deparamos com situação em que se cria ônus, novas obrigações financeiras, tributárias e até burocráticas, impondo ao cidadão pesada carga tributária, ônus, mais obrigações e desperdício de tempo. É importante que, antes de se criar novas normas e novos ônus ao cidadão, ao empresário, seja lá a quem for, o que se pode fazer para evitar esse ônus ainda maior, essa maior burocracia, essas novas obrigações e pouca eficiência. Antes de fazer tudo isso, vamos checar internamente o que pode ser feito para melhorar a eficiência e prestar o melhor serviço ao cidadão. Apesar disso, não é raro, principalmente em matéria tributária, nos depararmos com decisões que permitem e autorizam a manutenção de normas e de cobrança de impostos de forma inconstitucional e ilegal, simplesmente sobre uma justificativa de que o impacto nos cofres públicos seria muito alto.
Ora, nós não podemos manter uma nação aviltando a sua Constituição, a sua legislação. Se é ilegal ou inconstitucional determinada norma que impõe determinada atitude ou ônus, seja lá quem for, ela tem que ser considerada desta forma, ilegal ou inconstitucional, desde seu nascedouro. Não é permitindo a manutenção de uma situação irregular e ilegal que nós vamos melhorar esse país. Portanto, o que esperamos no que venha pela frente, seja do Poder Executivo, do Legislativo e mesmo do Judiciário, nós esperamos é que haja esse absoluto respeito à tramitação da norma, à eficácia da norma e o respeito àquilo que nós já temos. Assim, nós teremos realmente um país que será produtivo, gerador de emprego e renda, contando sempre, principalmente com a desburocratização e o incentivo à atividade da microempresa e da empresa de pequeno porte. Entrevista da semana. A nossa convidada de hoje é Cida Damasco, colunista do Estadão, que nos honra com a sua participação. É um prazer tê-la conosco. Obrigada. Cida, 2018, chegamos ao final. Sua avaliação muito rápida de 2018, porque nós queremos focar nas perspectivas para 2019. Bom, começando pelas coisas boas, nós tivemos um ano de inflação relativamente sob controle, números favoráveis, os juros básicos, eu estou falando de juros básicos, não do juro na ponta do crédito, os juros básicos se acomodaram num patamar baixo, bons resultados na área comercial, de comércio exterior, porém, o crescimento decepcionou em relação ao que se esperava para o ano. Começamos o ano esperando algo como um crescimento do PIB de uns 3%, o que poderia acelerar o movimento de recuperação no mercado de trabalho. Bom, vamos terminar na metade desse nível, com um crescimento mais próximo de 1,5%. Mas, basicamente com um desemprego ainda bastante elevado, com uma queda, uma tendência de queda, mas uma queda mais lenta do que se imaginava e principalmente do que seria necessário. Mas vamos também fazer um desconto aqui, um ano de extrema instabilidade política, um susto após outro, um sobressalto após outro, várias incertezas em relação ao que viria com as eleições. Tivemos o episódio da greve dos caminhoneiros, que foi uma coisa quase traumática para a economia durante um período. Então, tirando um pouco, fazendo esses descontos, até que tivemos algum crescimento e com outros indicadores econômicos razoáveis em torno. 2019, qual o seu cenário para 2019? Novo presidente, via de regra, 100 dias de lua de mel. Você acredita nessa lua de mel? Não acredita? E quais são os desafios? Bom, se a gente for observar os indicadores de confiança hoje no mercado, a gente vai ver que há uma expectativa bastante favorável em relação à mudança de governo. Extremamente elevada. Sim. Os indicadores... Positivo. Exatamente. Os indicadores, tanto de confiança empresarial como de confiança do consumidor, têm apresentado uma evolução bastante favorável dos meses mais recentes aí. Claro que toda troca de governo, ela tem um certo componente de otimismo. Todo mundo fica esperando, olha, novo governo, novas medidas, vamos corrigir as distorções anteriores, investimentos, sempre há uma perspectiva favorável. Claro. Dessa vez, essa perspectiva também foi engrossada pelo fato de que estávamos naquele cenário extremamente nebuloso e, de repente, esse cenário nebuloso foi desfeito com as eleições. Porém, para que esses indicadores de confiança se transformem em consumo e se transformem em investimento, é preciso bem mais do que conversas, do que acenos, é preciso
Nós precisamos medidas ter concretas. medidas concretas. É mais ou menos, no momento estamos com aquele cheque. Tem um cheque, um crédito de confiança para o governo que tanto os empresários quanto os consumidores estão dando. Agora, as coisas precisam ficar mais claras. E, nos últimos tempos, alguns sinais emitidos pela equipe do futuro presidente, esses sinais têm causado uma certa preocupação, principalmente na comunidade empresarial. No caso da política econômica, há um consenso de que é preciso atacar o déficit público e de que, para atacar o déficit público, a reforma da Previdência é um passo indispensável. Esse consenso é geral. Esse consenso é geral. Há, de fato, um consenso. Essa é uma opinião geral. Agora, no momento, o que a gente tem visto são vacilos do presidente e da sua equipe em relação ao qual será essa reforma da Previdência. Primeiro, uma semana se fala numa reforma abrangente, uma reforma profunda. Na semana seguinte se fala, não, vamos com calma, passo a passo, uma reforma mais concentrada em algumas medidas, basicamente na idade mínima, vamos fatiar a reforma. Na outra semana, muda-se novamente. Então, por enquanto, há sinais muito conflitantes. E essas dúvidas realmente deixam os mercados com uma certa apreensão, os empresários esperando do setor produtivo também com uma certa apreensão e aguardando definições mais claras. Ou seja, um otimismo cauteloso. Acho que a palavra é essa. Palavra. Acho que a palavra é essa. Cauteloso. Claro que todo mundo torce para o crescimento do país, todo mundo quer que tudo dê certo, mas ainda faltam as medidas. É verdade que eles não sentaram na cadeira ainda. Exatamente. Mas nós estamos analisando os cenários possíveis para 2019. Mas é que a emergência, a urgência de algumas questões na área econômica é muito forte e exige também definições mais claras. Quais são os outros desafios nesse horizonte de 2019? Bom, quando a gente fala reforma da Previdência, a expectativa de ajuste fiscal, de reestruturação das finanças públicas, tudo há um consenso, principalmente na área empresarial. Agora, o ser humano comum, os cidadãos comuns que votaram no presidente eleito e também os que não votaram, têm uma enorme ansiedade em relação à reativação da economia. E isso, traduzindo em bom português, empregos. Sim. A queda do desemprego tem ocorrido, mas ela tem sido muito lenta para as necessidades do país. E mais que isso, ela tem sido sustentada pela informalidade. Informalidade a gente sabe que não traz confiança, não traz segurança para o trabalhador, para que ele possa fazer planos, para que as pessoas possam consumir. Então, sim, essa parte do emprego é uma parte muito importante e há uma discussão muito clara entre os que acham que, olha, a economia, vamos primeiro cuidar dos acertos da economia e a economia melhorando, vamos gerar empregos. E a gente que defenda alguma coisa, talvez mais emergencial, deveria ser feito para isso. Agora, isso afeta todas as áreas, isso afeta segurança, isso afeta sustentabilidade. Sem dúvida. E isto tudo depende de uma relação do executivo com o legislativo. Qual é a sua avaliação desse quadro? Bom, o governo Bolsonaro, durante toda a campanha e mesmo agora nessa fase de transição, sempre faz questão de explicar que o governo vai se mover de uma forma diferente nas relações com o Congresso. Basicamente, as relações serão mais com as bancadas temáticas do que com os partidos especificamente. Se por um lado, muita gente pode ver isso como um bom sinal de que o governo não estaria submetido ao toma lá da cá nas relações com os partidos, é bom verificar também que a eficiência desse tipo de relação, especificamente com as bancadas, talvez não seja a mais adequada no momento. Claro, o presidente já começou a ouvir partidos, etc. e tal,
mas ainda mais sérias dúvidas com relação ao esquema de articulação política, como vai funcionar. Até porque a função de articulação política, que antes foi dito, estaria totalmente nas mãos do ministro da Casa Civil, o Onyx Lorenzoni, ela acabou sendo, assim como a reforma da Previdência, acabou sendo mais ou menos fatiada por um grupo entre vários assessores do presidente. Então, temos que ver como isso vai funcionar na prática. Isso é saudável na sua avaliação? Esse fatiamento, mais interlocutores, ou a centralização seria o desejável? Se essa divisão ela for feita para descentralizar, na prática ela funcionar como descentralização, como vários representantes do governo para ouvir o Congresso, pode até ser uma boa solução, mas como a gente sabe que em política a divisão de poderes é sempre uma coisa que inspira uma certa competição, se virar uma competição dentro da própria equipe, pode até prejudicar os trabalhos aí nessa linha. Agora, existe um otimismo grande, existe a expectativa de mudanças, existe a expectativa de novas relações institucionais entre o executivo, o legislativo, possivelmente o judiciário, possivelmente, não estamos afirmando nada, mas é a expectativa da sociedade. Dentro desse cenário, esses desafios, essa pressão social que se coloca, essa pressão econômica, ela é extremamente forte. 100 dias serão dados em lua de mel, na sua expectativa, ou essa lua de mel tende a ser menor, exigindo resultados mais concretos? Claro, coitado do presidente que vai ter que dar vazão a tudo isso, mas um presidente e governo, claro. Eu acho que nos últimos tempos, não é só esse governo, a cobrança é cada vez mais forte e mais rápida. Sim. E eu acho que há uma dúvida também sobre esses primeiros 100 dias, enfim, sobre esse começo de governo, em relação à profusão de projetos em várias áreas que se colocam como possíveis alvos do governo Bolsonaro. Basicamente, nós estamos falando de economia, então tem urgência em tratar de determinadas questões da área econômica. Sim. Falamos no ajuste fiscal, falamos na questão do desemprego, crédito, custo do dinheiro. Falamos em tudo isso. Agora, tem também várias pautas fora desse universo foram muito colocadas e enfatizadas durante a campanha. Sim. Do tipo, pautas ligadas à segurança, a questão da maioridade penal, pautas ligadas à questão de comportamento, enfim, várias questões em outras áreas também em ebulição e que podem mobilizar o Congresso. Aí eu acho que o governo Bolsonaro tem um desafio que é botar foco no quais serão suas prioridades realmente de começo de governo. Você está otimista para 2019? Eu sou uma pessoa otimista, mas por dever de ofício, eu tenho que olhar com realismo para as situações. Então, cautela eu acho que é sempre bom para a gente fazer análise com relação aos fatos. Cautela sempre é muito bem-vinda. Exatamente. Qual seria a frase, se tivesse uma única frase para definir 2019, qual seria a frase que você adotaria? Vai ser um ano em que 2019 será um ano em que será testada a capacidade de fazer mudanças no rumo da economia. Cida Damasco, nós queremos agradecer muito a sua participação, o seu brilhantismo, desejar que cheguemos ao final de 2019 com o governo Bolsonaro conseguindo fazer as reformas, diminuindo o desemprego, trazendo o país, tendo crescimento, ou seja, tudo aquilo que todos nós desejamos para o bem do país. E agradecer muito a sua participação. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!